cheia aí, intervalo do jogo de Araraquara para o jogo do próximo domingo. E segundo a sua comissão técnica, um tempo considerado positivo. O técnico Daniel Paulista, que vai para a sua quarta partida no comando, tem uma certeza. Ela está evoluindo, ela está crescendo. A gente até espera, isso faz parte, é natural. E é claro que vamos mostrar também o Paysandu, que recebe o Goiás hoje na primeira partida, valendo pela decisão da Copa Verde, os bicolores em busca do pentacampeonato e os goianos em busca do bicampeonato. Bicolores querem o apoio da torcida para levar a vantagem para o jogo de Goiânia. Para mim não é nenhuma novidade, né? Eu que já estou aqui no clube há mais de um ano, sei bem como a torcida do Paysandu se comporta. E vamos então à nossa interatividade. Você já está acordado com fome de bola? A gente espera que sim. E é importante tê-lo do nosso lado, ajudando-nos a fazer o C13, hein? Valendo um super kit, 33 anos da maior e mais popular premiação do esporte paraense. Olha ele aí, super bonito para você, na próxima sexta-feira, hein? Mas a pergunta é, a torcida bicolor acredita mesmo, dá uma subidinha aí, não é? Acredita mesmo numa vitória com boa vantagem hoje à noite, diante do Goiás, o Periquito da Serrinha? Nós queremos a sua opinião. E é evidente que a sua opinião pode vir pelas nossas redes sociais. Você conhece os vários caminhos. O principal deles, o nosso WhatsApp, é o 984017422. Na sexta-feira, você pode estar faturando o seu super kit. Camisa 13 de hoje, hein? Eu garanto. Tem tudo isso e muito mais. Pois é, vamos começar falando da Tuna Luz Brasileira. A federação anunciou ontem que será no sábado à tarde a finalíssima da Copa Grão-Pará. Tuna e Águia, Águia e Tuna. A chamada Elite do Norte segue os preparativos visando a decisão da Copa Grão-Pará, que foi confirmada para o Mangueirão. Mas os cruzmaltinos vivem também outra expectativa, a ansiosa estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Com a classificação para a final da Copa Grão-Pará, que foi conquistada no último domingo no jogo diante do Castanhal, a Lusa volta aos treinos, focada no próximo desafio, que será diante do Águia de Marabá, no próximo sábado, às 4 horas da tarde, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Édigo, que marcou 2 vezes pela Lusa, está feliz com o desempenho. Muito feliz pelos gols. Foi um jogo muito difícil, onde estávamos encontrando dificuldade para vencer a equipe do Castanhal. Mas graças a Deus fui abençoado por Deus, entrei, marquei 2 gols. E agora, o destino mais uma vez me coloca na final da Grão-Pará, dessa vez agora com a Tuna Lusa. Espero novamente marcar, só que dessa vez sair com o título, né, para mais uma vez fazermos história. Em paralelo à Copa Grão-Pará, a Tuna vive a expectativa da estreia na Série D do Brasileiro. No último fim de semana, a CBF informou que a competição que iria iniciar nos próximos dias 12 e 13 agora do mês de abril, somente vai começar no fim de semana seguinte, nos próximos dias 19 e 20 do mês de abril. Essa semana vai ser de extrema importância para a gente conseguir não apenas recuperar esses atletas, mas conseguir obter algumas aquisições importantes na capacidade física deles, para que a gente consiga desempenhar a melhor forma possível na final, e já também pensando no possível adiamento também da Série D, né? Para mais uma semana a gente consegue ter mais uma semana cheia, para aí sim a gente iniciar a competição com o pé direito do ponto de vista do desempenho físico do time. E o adversário, hein? Também uma águia, ou melhor, o Águia de Marabá, também segue seus preparativos para a decisão diante da Luso-Brasileira. O técnico Silvio Criciúma vive uma expectativa positiva e comenta a importância desse título. Expectativa boa de uma final, né, que vale um grande prêmio financeiro, que vale um calendário, o complemento de um calendário para o ano de 2026, né, incluindo uma decisão já no início do ano, que é da Supercopa Grão-Pará. Então vale muito o jogo, né, e para premiar realmente
já que as duas equipes não conseguiram chegar na final do campeonato, mas enfrentaram, né, com grandiosidade Remo e Paysandu, uma confirmação de terceira força, né, do ano de 2025, então tem muita coisa em jogo valendo nessa final. Pois é, uma final de prognóstico difícil aí para você arriscar. Tuna e Águia, Águia e Tuna, nos últimos tempos têm protagonizado aí decisões duríssimas aí, muito equilibradas. E no próximo sábado, em jogo marcado para as 16 horas no Mangueirão, não deverá ser diferente, hein? Façam suas apostas aí para as duas águias. A Tuna Águia Guerreira do Souza em Belém e o Águia, o Azulão de Marabá, em mais um confronto. E o Remo, hein? O Leão que jogou, que estreou fora de casa lá em Araraquara no último fim de semana, voltou a Belém, ontem folgou e terá uma semana cheia a partir de hoje para o jogo contra o América de Belo Horizonte. Tempo considerado positivo para o técnico Daniel Paulista, que ainda vai para a sua 4ª partida no comando técnico do Leão. Mas uma certeza o treinador já tem: a equipe está em evolução. Daniel Paulista vai completar 30 dias de Remo. Realizou intertemporada em Barcarena de 12 dias. Depois vieram os desafios, contabilizando 3 jogos com 2 vitórias contra Santa Rosa e Tuna pelo Parazão e um empate contra a Ferroviária na estreia da Série B. Depois que o Campeonato Paraense retomou e logo em seguida o início do Brasileiro, o treinador já pôde ver a equipe em ação e fazer uma ampla avaliação. Agora, com uma semana de um jogo para outro, Daniel Paulista vai poder ajustar ainda mais sua equipe e o grupo com aquilo que considera adequado para o restante das competições. Mas uma certeza o técnico tem. Vejo que a equipe está evoluindo, ela está crescendo. Às vezes as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer e às vezes que a gente até espera. Isso faz parte, é natural. Agora nós temos que continuar trabalhando, nós temos nossas convicções, nós temos um aparato estrutural do próprio clube de profissionais capacitados para que essa equipe evolua. Então nós vamos continuar trabalhando para que isso ocorra. Quando chegar no momento das finais do Campeonato Paraense, nós vamos estar preparados para ela. O momento agora é de Série B, é nos fortalecer como individualmente e coletivamente, para melhorar, para principalmente enfrentar essa sequência de jogos até as finais do Parazão da melhor forma possível, sempre pontuando. Pois é, e ontem o Remo anunciou mais uma contratação. Agora foi a vez do zagueiro Camutanga, que é pernambucano, tem 31 anos de idade, e com passagens por clubes como o Náutico do Recife, Atlético Goianiense, Vitória da Bahia. Aliás, muito rodado o Camutanga, que vem contratado aí para brigar por uma posição entre os seus companheiros de zaga no Leão Azul. Fala-se também no Meia Regis, que deve estar chegando nas próximas horas. Seria mais uma contratação anunciada pelo Clube do Remo. O Remo que tem até amanhã. Amanhã, dia 10, é a data fatal aí para o fechamento de mais uma janela de contratações estabelecida pela Confederação Brasileira de Futebol. Bom, os azulinos vivem também a expectativa do seu departamento jurídico conseguir junto à CBF a liberação do torcedor domingo no Mangueirão diante do América Mineiro em jogo marcado para as 16 horas. Até ontem à noite não havia essa confirmação. Os jogadores só retornam aos treinamentos hoje. Tiveram uma viagem bastante cansativa no retorno lá de Araraquara, dando uma pausa, uma escala em Campinas, onde chegaram a treinar e somente hoje retornam às atividades no estádio Evandro Almeida. Jaderson continua sendo uma grande preocupação, hein? Ele já fez avaliação, já fez a tomada de imagens sobre a sua lesão, quase no finalzinho da partida do último domingo lá em Araraquara. E as primeiras informações dão conta de que a lesão tem uma certa gravidade. E com isso, o técnico Daniel Paulista e a sua comissão já trabalham com a possibilidade do Remo não contar com o Jaderson domingo diante do América Mineiro. O Pavani seria a bola da vez, ele que era titular, atuando na mesma linha de proteção que o Jaderson,
está voltando também de uma contusão, mas já recuperado, já compondo o banco. Tem possibilidade de ser o substituto do Jaderson na partida contra o América Mineiro, a se confirmar realmente a gravidade dessa contusão. São informações extraoficiais. Se o Jaderson não atuar, o Pavani efetivamente é o jogador mais cotado para assumir a posição. Uma pausa no C13 para a mensagem daqueles que acreditam também no projeto C13. Lemos Júnior tem sempre uma boa mensagem aí dos nossos apoiadores. Deixa comigo. Se você precisa de peças ou motores, é com a Comep. Lá você encontra as melhores ofertas e os melhores preços para a clientela do interior do estado e da capital. Comep é a loja mais completa. Fica na rua Doutor Assis, ao lado da Catedral da Sé, Cidade Velha, número 44. Anote o telefone 32420047. Roda o vídeo. Se você encontrar uma loja com motores diversos e grandes betoneiras, hélices de barco e roçadeiras, compactadores de solo e rabetas, saiba que você só pode estar dentro da loja da Comep. Aqui tem tudo o que você precisa em motores, peças para embarcações e também equipamentos para a construção civil. São 23 anos em Belém, oferecendo os melhores produtos e preços da região que você só encontra aqui. Visite a Comep, que está localizada bem ao lado da Igreja da Sé, na Doutor Assis, número 44, na Cidade Velha. Ou entre em contato conosco pelo fone 91 32 42 00 47. Comep, credibilidade é a nossa força. Essa é a nossa história. Pois aí, você acredita, você torcedor bicolor, em especial, numa vitória com uma boa vantagem para o segundo jogo da decisão da Copa Verde, lá em Goiânia, no próximo fim de semana? Continua valendo, hein, a nossa interatividade, que vale também, quem sabe, o Super Kit 33 anos da maior e mais popular premiação do esporte paraense. Vamos testar se você está realmente já acordado com fome de bola. É, sim, positivo. Olha aí, o Nilson, Paysandu do Par. Paysandu tem que fazer o mando de campo, ir para cima do Goiás e fazer um bom placar aqui, só para administrar o resultado no jogo de volta lá em Goiânia. Tá aí as dicas do Nilson lá no Pará. Bom, o Edinaldo também está com a gente, Edinaldo Monte, na Condor. Hoje vai dar papão e arrisca o placar de 2-0. Também acordado com fome de bola, o Emerson do Telégrafo. A torcida acredita em boa vitória sobre o Goiás para a gente, para a gente ter uma boa vantagem, quero crer, no jogo de volta. É isso aí. Emerson também já esperto, acordado com fome de bola. Caso do Roberto lá de Icoaraci, na Vila Sorriso. Eu acredito sim no meu papão 2-0, hein? Me chamo Roberto de Icoaraci. Mais alguém? Wagner também. Wagner é da Marambaia. São dois times da Série B. Quem erra menos, quem errar, ele quer dizer isso, errar menos vai ganhar. Não vai ser fácil para o Paysandu. Está aí o Wagner, né, admitindo um jogo difícil hoje para o Papão na primeira partida da decisão. Papão tem que jogar bem se quiser levar vantagem para Goiás. Pode ter certeza que os caras vieram para levar o empate. O Lobo tem que jogar com inteligência. Está aí a opinião do Isaías da Cabanagem também, esperto, já acordado com fome de bola. E nós vamos aí para o nosso intervalo, vamos para os vestiários, para as dicas da nossa comissão técnica. Na volta... Bom, na volta, antes do bola, evidentemente, está faltando, né? Você, torcedor, deve estar dizendo, bom, o Zara esqueceu bola. O tabloide mais disputado pela galera está aí, o bola, bonitão para você. Hora do troco. E o Nicolas continua em cartaz, hein? Paysandu e Goiás iniciam hoje a decisão da Copa Verde. Time bicolor busca o penta da competição e devolver os resultados da final de 2023, quando o Goiás ganhou em cima do próprio Paysandu esse título da Copa Verde. Lá no alto, o Bola confirma aquilo que já noticiávamos ainda há pouco. O Remo contrata zagueiro Camutanga. Regis deve vir também a reboque. A janela fecha amanhã. E o Botafogo, hein? Se recuperou, venceu a primeira na Libertadores. Venceu a equipe do Cabo da Venezuela. Aliás, ontem
dos brasileiros que jogaram nas competições sul-americanas. Só o Corinthians não venceu, empatou com o América de Cali, lá na Colômbia. O Grêmio ganhou em Porto Alegre e o Vasco ganhou também no Rio de Janeiro. Vamos então agora para o nosso intervalo, hein? Para as instruções da nossa comissão técnica. E na volta você vai ver aí a matéria especial sobre o Paysandu, que hoje recebe o Goiás na primeira da decisão da Copa Verde. Bicolores que querem o apoio da Fiel para construir uma boa vantagem visando o jogo de volta lá em Goiânia. Segure aí. Para mim não é nenhuma novidade, né? Eu que já estou aqui no clube há mais de um ano, sei bem como a torcida do Paysandu se comporta. De volta com o C13, porque você precisa ficar cada vez mais bem informada. Não esquecendo que logo mais às 3 horas da tarde, lá na CBF, no Rio de Janeiro, hoje o Paysandu conhece o seu adversário para a terceira fase da Copa do Brasil. 2 potes, hein? Com 16 nomes de clubes de um lado, 16 do outro. O Paysandu está no pote número 2. E essa Copa do Brasil ela é muito democrática, não é? Clubes como Aparecidense, Retrô, Maricá, o Maracanã do Ceará, já ouviu falar? Capital de Brasília, o CSA de Alagoas, estão no pote número 2 do Paysandu, que vão cruzar com os da chamada elite. Portanto, muita expectativa hoje também, não só a primeira da Copa Verde, para o Papão, mas também saber quem será o seu adversário. Pois é, e o Paysandu que hoje recebe o Goiás na primeira da decisão da Copa Verde. Bicolores contam, aliás, com o apoio da Fiel, que ontem já havia se comprometido aí com 20 mil ingressos para construir uma boa vantagem visando o jogo de volta na próxima semana lá em Goiânia. Hoje o Paysandu entra em campo pela primeira partida da final da Copa Verde diante do Goiás, no Estádio Olímpico do Pará. Em meio a uma maratona de jogos e vindo de uma derrota na Série B, o Papão busca largar bem diante do time esmeraldino, que venceu em sua estreia na competição nacional. Mesmo com um momento distinto entre os dois clubes, o elenco bicolor aposta na força da torcida e no equilíbrio emocional para tentar construir uma vantagem dentro de casa. Para mim não é nenhuma novidade, né? Eu que já estou aqui no clube há mais de um ano, sei bem como a torcida do Paysandu se comporta. Afinal, não é surpresa para ninguém que vai estar estádio lotado, vão estar nos incentivando e tendo o apoio deles do nosso lado, para nós é de suma importância. Por outro lado, o Goiás chega embalado após estrear com vitória na Série B do Brasileirão, o que aumenta a confiança dos goianos. Já os bicolores pedem cautela e respeito para esse jogo, até porque entendem que o Paysandu também tem o seu mérito. O Goiás é uma equipe tradicional, merece muito respeito, merece toda a nossa atenção. Mesmo de longe, nós não podemos se precipitar e fazer uma análise ruim do adversário pela forma dos resultados, porque a gente não tem uma análise muito branda, muito concreta de como estavam atuando, né? Vem de uma vitória no início do campeonato, com certeza aumenta a moral deles. Ciente da qualidade do adversário, o volante pontuou que qualquer vacilo pode ser fatal em uma final de campeonato. Chegou com seus méritos, com certeza vai fazer uma grande partida, vai dificultar muito, a gente tem que estar muito atento. Se tem algo que a gente pode levar dessa última partida, lições, que a gente não pode, de maneira alguma, baixar o nosso nível de atenção na partida, porque a gente viu que os adversários têm muita qualidade. Além do desafio técnico, o Paysandu encara uma maratona intensa de jogos. A equipe está envolvida em 4 competições simultâneas: Campeonato Paraense, Série B, Copa do Brasil e Copa Verde. E a logística desgastante da região norte pesa na rotina do elenco. A maratona de jogos ela não é cansativa, seria uma mentira, uma falácia da minha parte. Ainda mais quando você pega que nós estamos um pouco prejudicados em relação à região, porque nossas viagens são mais longas, bate o cansaço. Geralmente, jogos à noite a gente não consegue ter o mesmo descanso do que fosse um jogo à tarde, por exemplo, que a gente consegue ter uma noite de sono tranquila, recupera
melhor do que num jogo à noite, onde você tem um pouco mais de dificuldade de dormir depois da partida, pela questão de emoção, pela questão de estar bem enérgico por causa do jogo. Isso atrapalha um pouquinho. Mas, assim, o que a gente precisa fazer e não pode reclamar é porque o nosso trabalho está sendo bem feito. Se a gente está em 4 competições, é porque algo a gente tem produzido de maneira muito boa para que a gente possa ter essa sequência de jogos. Pois é, e você sabe que lugar de torcedor do Paysandu hoje à noite é no Mangueirão. Os bicolores voltam a fazer a convocação. Nesta quarta, tem Papão em campo. O maior campeão da Copa Verde vai lutar por mais uma taça. Paysandu e Goiás, às 8 horas da noite no Mangueirão. É o primeiro jogo da decisão. E para largar na frente em busca do Penta, o Papão conta com a força da sua torcida, que promete lotar o estádio e fazer mais uma grande festa. Bicolores desde ontem estão concentrados no hotel mesmo, lá no estádio da Curuzu. O time deve ser mantido, embora se especule muito aí na possibilidade do Edilson entrar em lugar do Braia, que não esteve bem na estreia da Série B diante do Atlético do Paraná. Mas o Braia, cá para nós, hein? E para você, torcedor, tem muito crédito, jogador regularíssimo. Aliás, o melhor jogador, se não o melhor, um dos melhores da temporada de quase 4 meses até aqui. Deve começar o Paysandu com o Brian, sim, pela direita, o PK pela esquerda, Quintana, o Ramon Martínez no meio. Vamos ter o Vilela, o Vargas e o jogador Del Valle, pode ser a opção, embora o Marlon também possa aparecer naquela situação ali, naquela zona de gramado. Lá na frente não há nenhum mistério, Rossi, Nicolas e possivelmente o Borazzi, para começar a partida de hoje diante do Goiás. Goiás que não terá Pedrinho, atacante que se contundiu no jogo de estreia pela Série B diante do Amazonas, deve ser substituído pelo Vitor Hugo, que já atuou, terminou a partida diante do representante amazonense na estreia do Periquito da Serrinha no último fim de semana. Wagner Mancini é também um reforço pela sua experiência, né, pelo seu prestígio no túnel do Goiás, mas do outro lado vamos ter o Luizinho Lopes, técnico também que tem demonstrado muita eficiência até aqui nesses primeiros 10 jogos em que dirigiu o Paysandu. E vamos continuar falando aí da maior e mais popular premiação do esporte paraense. 33ª, é a 33, a edição 33 do TC3 que continua no ar. Uma tradição que se renova e que se valoriza há mais de 3 décadas, valorizando, acima de tudo, o talento e a vibração do futebol paraense. Chegou a sua vez de escolher o melhor time, continua valendo o Parazão. Já temos as datas definidas para as 2 partidas, se você pode continuar votando, elegendo a torcida top 13, o clube mais querido. O acesso pode ser feito, você conhece o caminho, tc13.dol.com.br, ou você pode utilizar o QR Code que aparece aí ao lado na sua telinha. Vamos celebrar, sim, o TC13, uma grande celebração do esporte paraense, a mais popular, que recebe o apoio, a chancela publicitária de importantes patrocinadores como Fibra, pós-graduação de excelência que forma grandes profissionais. Grupo Mônaco, Hospital Beneficente Portuguesa, do passado ao futuro, fazendo parte da sua história. HSM, qualidade e atendimento humanizado num só lugar. Amaral Costa, medicina diagnóstica, há 70 anos, especialista em cuidar de você. Lojas Portugal, seu lugar é aqui. E RR Pneus, que tem sempre uma loja perto de você. Camisa 13 está deixando o gramado, saindo de campo, mas antes vamos para as notícias. Vamos dar um pulinho na redação, não é? Sim, porque lá está a Letícia Correia. Tem sempre uma boa notícia aí do DOL, reforçando o Camisa 13. E aí, Letícia? Oi, Zari, um ótimo dia para você e a todos ligados no Camisa 13. Olha só, o Clube do Remo fechou contrato com o volante Luan Martins, de 25 anos, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Primavera em 2024. O jogador foi adversário do Leão pelo Aparecidense e chega ao Bainão sob empréstimo
até o fim da competição nacional. Com passagens por times portugueses como o Sporting Clube de Braga e outros, o volante também atuou pelo Anapolina e CSA de Alagoas. Eu vou ficando por aqui, mas se você quiser saber mais detalhes sobre essa e também sobre outras notícias, já sabe, é só acessar o nosso portal, porque aconteceu, está no DOL. E o tempo regulamentar está esgotado já no período de acréscimos, hein? O Camisa Trader despede-se hoje, mas promete voltar amanhã, bem cedo, às 6h30, com muita fome de bola. Uma boa tarde para você e até lá.